Eu fui desafiado a começar o podcast com essa música pelo meu querido amigo Matheus Gardenal. E tá aí, cara. O podcast começou com Tchutchuca Treme. Tchutchuca Treme Bum Bum. Inclusive um clássico, né? Não sei se o público do meu podcast é o público do Furacão 2000. Eu espero que seja, porque, né, foi uma época de ouro, para sempre lembrada. E convenhamos que hoje em dia o funk que a gente tem não chega nem perto, né? Inclusive teve uma vez que tava eu, um amigo e uma amiga minha aqui em casa. E aí eu acho que a gente tava podre de bêbado já. E a gente colocou Furacão 2000, né, pra ficar tocando. E a gente começou a reparar nas letras. E, véi, vocês não têm noção, é muito engraçado porque parecia que as letras de antigamente, de funk pelo menos, né, em comparação com as de agora, eram umas paradas, tipo, muito mais. Era muito menos sexual e depravado, era muito mais curtição, assim, eu não sei explicar, sabe? A gente ficava até zoando que tinham partes da música que era tipo. Sei lá, eu não vou ter um exemplo agora na minha cabeça. Eu sei que ficaria muito melhor se eu desse vários exemplos, né? Mas era que, sei lá, em vez de Kika em mim xerecão, senta em mim xerequinha, era tipo. Ela vem rebolando, a gente ficava zoando, tipo, ó, tá vendo que ela tá vindo rebolando porque ela quer, né? Não foi o cara que chegou lá e pra encher o saco. Ou pra falar que ela tem que ficar não sei onde. Não, ela chegou rebolando. Aí a gente ficava zoando que era uma parada muito diferente, assim, sabe? E assim, não entendo que eu quero fazer uma mega crítica social. Foi só um choque pra mim, porque eu ouvia essas músicas quando eu era mais novo, mas eu nunca tinha parado pra reparar nas letras, né? No tanto que a letra era diferente em relação a essas paradas de putaria que tem nos funk de hoje em dia. Por que que eu tô falando tudo isso? Não sei. E tá me incomodando um pouco essa frase que eu tô falando. Eu sinto que eu repito ela muitas vezes. Eu não sei se é pra quebra de silêncio, né? A pessoa não tem mais o que falar e aí ela questiona por que que ela tá falando aquelas coisas e aí ela admite que ela não sabe por quê, né? Fica uma coisa super engraçada, eu imagino. As pessoas devem adorar. Mas eu não tô adorando, tá? Eu pretendo mudar isso, por mais que eu tenha acabado de repetir ela, provavelmente pra cobrir cobrir um vazio, né? Olha o exagero. Pra cobrir um silêncio do podcast, que eu poderia muito bem ter editado. Eu costumo fazer isso também, né? Eu tenho vício no sabe? Ah, porque não sei o que, não sei o que. Todos esses negócios eu tiro na edição. Só que não adianta, porque daí eu gravo de novo e aí eu continuo falando. Em vez de. Né? Se eu tenho consciência de que eu tô falando um bagulho, sei lá, tô com um vício de linguagem que me atrapalha, eu só continuo fazendo ele. Só continuo replicando ele. Eu não simplesmente me podo de não falar, sabe? Tomando cafezinho aqui, né, galera? Esse podcast é o seguinte. Eu acho que é. Eu tenho que verificar direitinho, porque eu tenho que programar o meu podcast de respostas, né? Eu não sei se você sabe, mas o podcast de respostas ele acaba sendo um pouco polêmico pra mim fazer. Um pouco polêmico pra mim fazer. Caralho, Matheus. É um pouco polêmico, né, o processo de criação dele, porque envolve muitas perguntas, muitas respostas. Ele realmente fica grande, ele fica um pouco chatinho de editar, mas não adianta, porque se eu tô fazendo isso aqui é porque, né, eu falei pra mim mesmo que eu tinha que fazer, né? Sem falar que o das respostas é uma coisa que cria uma interação grande entre os ouvintes e esse que vos fala. Tanto que teve uma época que eu tava meio perdido no podcast e aí eu fiz vários de respostas seguidas, assim, tipo, a pessoa não tinha nada pra fazer. A pessoa não se esforçava pra juntar tema de nada, simplesmente ficava pedindo pra galera mandar pergunta o tempo inteiro, igual um insuportável. E aí a galera mandava e eu respondia, tipo, podcast atrás de podcast, tipo um saco, né? Que porra que é essa? É um talk show, cara? Faz um. Eita. Faz um negócio de resposta só específico pra resposta, né? Não precisa ficar fazendo isso toda hora. E é o que eu tô fazendo agora. Eu faço. A regra que eu coloquei pra mim mesmo é que a cada 5 podcasts, um vai ser de respostas. Então eu acredito que este daqui. Porque eu não lembro agora qual que foi o pastel linguiça. Um, dois, três, quatro. É, eu ainda tenho esse que eu vou lançar, né? Esse que eu tô gravando agora. E mais um. Aí depois vem o de respostas. É isso que vai rolar. Tá, vamos começar isso aqui então, né? Pessoa. Vocês já estão percebendo, né? Que eu tô pegando umas técnicas de enrolação. E aí eu enrolo, enrolo, enrolo. Até começar o bagulho. Mas, como eu já falei desde os primórdios desse podcast,
como não me xingaram ainda, né, não me zoaram ainda por causa disso, eu só sigo fazendo. Eu lembro que uma vez no Twitter alguém perguntou não, né? Alguém pediu pra eu falar sobre, tipo, pesadelos na cozinha, né? No caso, eu não sei agora, pesadelos na cozinha não, né? Pérolas da cozinha, tipo assim, da minha vivência, né? Do meu trabalho, das coisas que eu já passei, né? Em relacionado a isso. Pequenos pesadelos, né? Que acontecem na. Porque assim, galera, eu já trabalhei com cozinha, não tanto quanto eu trabalhei como garçom, sei lá, atendente, né? Salão. Ou então, sei lá, eu trabalhei em fábrica também. Então, tipo assim, tem coisas, rotinas de trabalho que pra mim são muito diferentes das outras. Tipo, eu saí de um meio de escritórios, né? Eu me formei em publicidade e propaganda e trabalhei com escritório. Então, eu trabalhava no ar-condicionado, fechado numa sala, atendendo 9 clientes simultaneamente. Nada contra quem gosta disso, inclusive, se tu gosta disso, me manda um e-mail e me explica por quê, porque eu nunca mais quero trabalhar com isso em toda a minha vida. Eu acho que a única situação que eu vou de fato trabalhar com isso é quando eu tiver meu próprio negócio, e aí, como eu já tenho um certo conhecimento a respeito de marketing e publicidade, e social media, que foi o que eu mais trabalhei, aí eu vou aplicar isso no meu, na minha empresa, né? Mas assim, trabalhar com isso para outras pessoas, jamais, 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 jamais. Meu Deus, sério. Tem que ter culhão para poder trabalhar com isso todo dia. Mas aí, voltando ao assunto. Uma pessoa que estava acostumada com trabalhar em escritório. Então, era basicamente minha rotina. Eu não tinha uniforme, eu tinha um horário bem flexível. Eu meio que geria, gerenciava. Vou deixar as duas palavras aqui, né? Uma delas vai estar certa. Gerenciava o meu próprio departamento, né? Eu era o social media da empresa, então eu já falava direto com os clientes, eu já fazia reunião e, enfim, se eu permanecesse mais tempo naquela empresa, porque eu não recebia muito dinheiro, né? Era uma empresa nova. Hoje está muito bem das pernas, inclusive, né? Meu ex-chefe é um cara muito foda. Não sei se um dia ele vai ouvir esse podcast, mas se um dia ele ouvir, o Lucas, parabéns, você é um cara muito foda. E, enfim, hoje ele tá super bem, mas eu não era pra mim. Me fazia muito mal trabalhar com esse tipo de coisa. Eu precisava me mexer, né? Foi aí que eu descobri que eu precisava me mexer. Quando eu comecei a trabalhar como garçom, que foi o meu primeiro trabalho fora do escritório. E, nossa, galera, não sei vocês, mas quando eu sinto que eu fico fisicamente cansado do meu trabalho, eu sinto que eu trabalhei mesmo, sabe? Porque pra mim, ficar sentado em casa, sei lá, tô sentado em casa jogando alguma coisa. Ah, tenho que ir pro trabalho. Aí eu vou ficar sentado no trabalho, na frente do computador. Eu só não vou estar jogando. São coisas que eu fico pensando assim, tipo, porra, parece que tu não. Parece que tu não tá se mexendo, sabe? Parece que tu só tá travado, sentado e engordando e ficando flácido e só tá se estressando, tu não tá cansando tua cabeça. Eu não sei. A onda que eu me identifiquei muito mais com o rolê de restaurante, né? Aquela correria toda. Porque me fez bem, assim. No final do dia, eu tá suado, cansado, sair do trabalho, abrir uma cerveja, fumar um cigarrão e pensar, putz, hoje foi doido, hein? Amanhã tem mais. Todo esse conceito me pareceu muito mais atraente. E aí, claro, né, que acontecem algumas pérolas, né, alguns pesadelos na cozinha. E, por exemplo, assim, eu não que eu tenha notado, né, várias tretas que aconteceram, mas teve umas muito marcantes. Por exemplo, eu lembro até hoje da primeira vez que teve o movimento fudido. Eu lembro que eu comecei a trabalhar no restaurante, era agosto, acho que era agosto. Então agosto fora de temporada, né? Meio frio até, eu acho. Tava frio pra caralho. Então, tipo assim, não tinha muito turista aqui, o movimento lá tava baixo. Então foi perfeito pra que eu tivesse o meu treinamento, né? Eu pudesse fazer meu treinamento sem muito risco de dar merda. Porque com movimento grande é muito difícil de treinar uma pessoa, inclusive
eu pretendo, se me lembrar, né, pretendo falar sobre isso porque eu eventualmente fui a pessoa que tive que treinar a outra com o movimento. Mas aí, enfim. Eu lembro até hoje da primeira vez que rolou esse movimento, porque eu já estava ligado em como que mexia no sistema, eu já estava ligado, já lidei melhor, né, com a ansiedade, com o nervosismo que dá de trabalhar com isso no início, porque, tipo assim, como eu só tinha trabalho no escritório, então eu ficava só no escritório, falava com o cliente por telefone, eu falava com os meus colegas de trabalho que estavam na mesa do lado, sentado de boa, assim. Lidar com o fato de que eu teria que falar com um monte de gente estranha e relacionada à comida e atender elas bem, tipo, e ter todo aquele esquema, tudo isso era meio. Tudo isso foi meio desesperador pra mim no início, porque era um gelo que eu não tinha quebrado ainda, né? Tanto que no meu primeiro dia de trabalho eu tive um colapso nervoso quando eu cheguei em casa, foi muito doido isso. Eu percebi que eu tenho esse superpoder, eu consigo terceirizar surtos. Vocês conseguem fazer isso? Vocês conseguem marcar um surto? Ah, hoje eu vou marcar um surto pra depois do trabalho. Porque daí tu não surta no trabalho, né? Tu não paga um mico. Aí tu chega em casa e surta. Eu fiquei bem chocado com essa minha habilidade, eu não sabia que eu tinha. Mas enfim, depois eu volto nesse assunto. Aí, cheguei lá, né? Aquele que já se embaralhou todo na história, né? Mas eu vou contar pra vocês o meu primeiro dia. Eu já tava desistindo de conseguir emprego aqui. Já tava uns 4 meses tentando. E aí, tava puto já, completamente frustrado. Eu fui o doidão que saiu de Goiânia pra morar com um amigo meu que eu conheci na internet. Então já era tudo errado o que eu tava fazendo. E aí, ainda além de ser errado, ainda vim pra cá pra torrar o dinheiro que eu guardei. E não é nem torrar ostentando ou bebendo bem, não. É torrar pra sobreviver porque eu não tinha conseguido emprego. Então, assim, eu já tava bem puto, bem frustrado. Até que eu fui no restaurante que tinha perto da casa do meu tio, onde eu morava. Porque assim, né? Eu morei com meu amigo, o Vitor, né? Fiquei um tempo na casa dele, depois eu fui pra casa do meu tio. Aí, na casa do meu tio, perto da casa dele, tinha um restaurante de comida vegetariana, vegana. Comida natureba, na real, né? Porque eles tinham frango. Mas, enfim, era onda de comida natureba. Aí, meu Deus, eles estão tacando fogo em alguma árvore aqui perto. Fedor desgraçado. Enfim, aí eu fui nesse restaurante, já completamente desiludido, né? Me preparando para procurar uma passagem para voltar com o rabinho entre as pernas para Goiânia. Aí quem me atendeu foi o gerente, o grande Luca. Aí entreguei o currículo, não, né? Eu falei com ele, falei, ô, vocês estão contratando, precisando de alguém aí? E entreguei o currículo pra ele. Aí tá beleza, né? Completamente despretensioso, não tinha esperança nenhuma naquilo, porque ele ia olhar meu currículo e ver, ah, tá, beleza. Playboy de escritório que quer trabalhar aqui na praia. Uau, hein? Novidade. Mas por algum motivo ele foi com a minha cara. E aí, 2 dias depois eu já tava fazendo teste. E meu Deus, galera, eu lembro do nervosismo que eu fiquei, porque pra mim, eu enxergava aquilo como uma coisa muito difícil, sabe, de fazer. Pra mim, eu realmente precisaria exercitar muito a minha habilidade, a minha maleabilidade, minha comunicação, assim, pra poder lidar com aquilo de forma natural. Óbvio que tudo onda da minha cabeça, né? Não entre nas tuas próprias ondas, galera. Se as tuas ondas são tortas e não entra nelas, não. Finge que é o noiado que tá falando e tu não precisa entrar nessas ondas. Eu entrei na minha onda, né? Eu falei, tá, fudeu. E aí eu lembro que eu cheguei lá e eu tava muito nervoso. Porque, tipo assim, eu entrei no restaurante, aí a minha colega de trabalho lá falando, ah, o sistema tá aqui, aí se tu clicar aqui, tu vê os pedidos, não sei o quê. Aquele lá é o pessoal da cozinha. E, tipo assim, pra quem não sabe, é normal em restaurantes existia uma pequena rixa entre o salão e a cozinha. Completamente compreensível, nem julgo. Por questões de pequenos atritos do dia a dia, né? Tem garçom que é folgado, tem cozinheiro que é folgado e as pessoas acabam criando uma rixa, né? Entre esses dois departamentos. Ah, aquela ali, galera da cozinha, eu, e aí? Tipo, oi, tipo, muito nervoso, sabe? E aí, sei lá, entrou pouquíssimos clientes, mas foram entrando os clientes e eu nervosaço, assim. E aí minha colega falando, ah, eu tô vendo que tu tá nervoso, mano, não precisa ficar nervoso não, cara, teu sorriso é bem bonito, só vai. Aí eu, meu Deus, cara, socorro, sabe? Mas aí foi de boa, tipo, isso é só uma questão de quebrar o gelo e tu dá a cara a tapa, aí tu resolve rapidinho. E aí
terminou o dia, fiz meu primeiro fechamento e tal. Saí do trabalho, não conhecia ninguém lá, cada um foi pra sua casa, né? Comprei um. Fui na esquina, comprei um chopp IPA sinistro e fui indo pra casa. Cheguei em casa e, tipo assim, minha cabeça a mil, eu tava muito nervoso. Cheguei em casa, entrei no banho e eu me desatei a chorar. Foi assim, uma crise. Eu acho que, sei lá, foi bem rapidinho. Deve ter durado uns 10 minutinhos. Mas assim, eu coloquei tudo pra fora e eu saí daquele banheiro pronto pra próxima, galera. Aquele momento eu saí, foi muito nítido pra mim. Eu tive um colapso nervoso e eu saí daquele banho e eu falei, só bora. Agora começa a grande quest do Matheus em Florianópolis, porque agora eu tenho emprego, foda-se. E foi mais ou menos isso, assim, né? É uma questão de tu colocar a cara a tapa e tu quebrar a cara, tu se frustrar, né? Tu sofrer, e aí depois tu volta de tudo isso bem mais forte. Tanto que foi ótimo ter trabalhado lá, apesar de com todos os problemas ou coisas que podem ter acontecido. Que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu agradeço. Eu vou ser eternamente grato mesmo por eles, porque se não fosse pelo gerente ir com a minha cara e me contratar, seria muito difícil ter conseguido emprego. Eu provavelmente teria voltado para Goiânia e provavelmente nem esse podcast existiria. Olha só, hein? Se a gente fizer as conexões certas, a gente percebe isso também. Mas, enfim, aí fui pegando experiência, né? Fui lidando melhor, até que agora eu posso voltar para o início do assunto, que é o primeiro dia que deu um movimento louco lá. Porque assim, às vezes dava um movimentinho um pouco acima da média. Porém, eu acho que isso era em dezembro. Final de dezembro e janeiro é um inferno aqui. Pelo menos era, né? Parece que cada ano que passa, Florianópolis tem menos turista. Mas, enfim, eu cheguei no trabalho, aí coloquei o uniforme e tal. Quando eu fui me escorar na banqueta para conversar com um amigo meu da cozinha, entra uma família enorme de pessoas, assim, acho que tinha umas 8 pessoas. Aí eu falei, tá, beleza, né? Vambora. Uma mesa só é de boa, porque daí vai tudo numa mesa só, não precisa ficar pingando de mesa em mesa. Quando eu comecei a lançar os pedidos deles, eu olho pra trás e tá chegando, gente, umas 12 pessoas. Aí eu falei, meu Deus do céu. Tipo assim, se chegassem com um intervalo de 1 hora, ou meia hora, ou até 15 minutos, seria melhor pra mim, porque eu ia basicamente lançar uma bomba de pedido pra cozinha, né? A cozinha ia simplesmente explodir. Aí eu falei, oh my fucking gosh, está chegando mais gente, saca? Aí atendi a mesa grande, e aí minha colega tava no caixa atendendo outra pessoa. Eu falei, caralho, eu vou ter que atender essas duas mesas enormes sozinho, beleza. Eu era noob na época, né? A pessoa não sabia não sabia dar valor pro potencial que tinha. Aí falei, tá, beleza. Atendi a mesa. Do nada, velho, começou a entrar, aí entrou 2 casais, depois entrou mais gente, depois entrou outra família. O restaurante estava completamente entupido. Todas as mesas tinham gente. E só tinha eu e minha colega no salão. Só que a parte mais foda de tudo isso, galera, que é o que eu falo pra vocês não entrar nas próprias ondas, é porque eu desapeguei completamente. Eu acho que aquele meu surto foi o suficiente pra eu dar o clique na minha cabeça, sabe? Tipo, ai, Matheus, foda-se, sabe? Só vai, cara. Cala a boca, vai, só bora. Ah, mas cala a boca, velho. Vai, só vai. A questão é só tu ir, então só vai. E foi realmente isso pra mim, sabe? Porque naquele movimento doido, onde eu pegava pedido, olhava comando, entregava na mesa, eu olhava em volta e tinha 4 pessoas me chamando. Aí eu tinha que escolher uma delas pra ir. Aí eu ia em uma, e depois vinha outra, depois vinha outra. E ia lá, pedido, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, pedido errado, tem que fechar tem que fechar a conta. Ah, tem que ir lá no caixa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, eu só fui. Eu só dancei naquela música lá, sabe? E simplesmente deu tudo certo. E uma coisa que foi doida é porque no meio desse movimento louco, sei lá, muitos açaís saindo, muitos pratos saindo, muita coisa, tipo, demoradinha pra fazer saindo, sabe? E aí uma hora tava. Ah, desculpa, não tava eu e minha colega, tava eu e o gerente. Uma hora eu me escorei na banqueta assim pra poder pegar um prato e ele parou do meu lado e naquela loucura do restaurante ele. E aí, Matheus, beleza? Aí eu. Uai, tranquilo. E ele me olhou com uma cara meio confusa, assim, tipo, tranquilo. E aí eu continuei trabalhando, né? Aí no final do dia ele falou: Não, Matheus, queria te dar os parabéns aí e tal, porque eu sei que tu não tinha muita experiência com isso, não sei o que, tu levando uma tranquilidade, porque é nessa tranquilidade que a gente tem que trabalhar mesmo, lá, 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 lá.
E sei lá, já inflou meu ego, né? Eu já falei, pô, que massa isso, né? Esse movimento doido aqui seria uma parada que. Porque não sei se vocês sabem, né, gente, mas em trabalhos com cozinha ou atendimento de restaurante, assim, bar, é normal que alguns funcionários entrem em colapso eventualmente, né? Se tu que tá me ouvindo aí já trabalhou como garçom ou já trabalhou em cozinha, muito correria, tu sabe que às vezes os funcionários vão no banheiro pra chorar, né? Porque a correria às vezes aperta muito a gente, então a gente tem que dar a gente tem que dar um jeito. E aí ele me falou aquilo, eu já fiquei muito mais tranquilo, assim, eu falei, pô, mas que drama é esse que eu tava fazendo, né? Tipo, olha, cala a boca, Matheus, o bagulho de boa aqui. Mas enfim, foi uma parada que eu passei que me que eu lembro até hoje, assim, tipo, do dia mesmo e tal. Só que, óbvio que a gente sempre tem surpresas, né? Tipo, sempre tem um cliente muito cuzão, sempre tem momentos em que, sei lá, tu erra um pedido e já estava atrasado e causa um caos. O grande segredo mesmo é a tranquilidade para poder contornar a situação, né? Tanto que eu já percebi que é muito fácil eu desarmar um cliente cuzão que quer me irritar tratando ele bem. Tu continua tratando a pessoa bem, ela vai ficando desarmada, ela vai ficando constrangida porque ela quer gerar um conflito, né? Ela quer gerar uma briga, mas ela não vai gerar. Então, né, tu desarma a pessoa sendo educado. Mas enfim, passei por essa experiência um dia no restaurante à la carte, né? A pessoa estava sentada lá e pedi e tal. Aí depois eu fui para trabalhar numa fábrica. Eu sinto que eu tô sendo bem repetitivo, porque esse pau eu já contei toda essa história antes. Eu vou contar das pérolas então, tá? Eu vou ser mais específico. Nessa. Ah, das pérolas do que teve nesse restaurante que eu trabalhei, teve uma guria que perguntou se o açaí era vegano. Aí eu fiquei rindo mentalmente por muito tempo, assim, tipo, kkk, açaí vegano. Aí só depois eu fui pesquisar e percebi que grande parte desses açaís mix aí que vende pronto com xarope, eles colocam leite ninho no bagulho, sabe? Colocam leite em pó, então já não é vegano, né? Aí no início eu tava tipo, kkk, quem que pergunta se açaí é vegano? E depois eu entendi que realmente, né, existe açaí que não é vegano. Teve uma mulher que pediu um açaí com pasta de amendoim, açaí sem xarope, né, com pasta de amendoim que ficou um lixo. Não sei, eu tenho a forte impressão de que eu já falei todas essas histórias em podcast. Mas o Pá faz muitos podcasts, né? Então às vezes a história vale ser recontada ou não. Como eu falei pra vocês, eu não consumo podcasts, não tenho habilidades. Habilidades não, né? Não tenho conhecimento. Então eu não sei se é um processo que os podcasts fazem normalmente, que é de repetir algumas coisas, né? Mas enfim. Eu lembro quando eu trabalhava na. Depois eu fui trabalhar numa fábrica, e aí a dona da fábrica era completamente louca. Completamente louca, tipo assim. Realmente, ela precisava de ajuda. Mas isso foi divertido. Não sei, eu acho que tem coisas na vida que passam meio. Eu não digo em branco, mas são situações específicas que tu se lembra e tu pensa, caralho, como é que eu passei por isso tão de boa, sabe? Tipo, como que eu lidei com isso tão tranquilamente? Que porra é essa, Matheus? Porque, velho, nessa época que eu trabalhava na fábrica, eu acordava 5h20 da manhã pra ir trabalhar. Eu pegava 2 ônibus. E aí eu trabalhava numa fábrica que eu trabalhava só tinha um crocs do tamanho do meu pé, que era horrível. Então meu pé doía, calejava meu pé. Eu usava uma roupa muito desconfortável, que era uniforme. Tinha que usar touca, máscara. Não, máscara não, máscara era só para algumas coisas. Tinha que usar touca. Eu andava todo torto com aqueles crocs e a gente tinha que fazer contagem de estoque, a gente tinha que usar um monte de levantar um monte de caixa. E eram todas, as regras eram extremamente rígidas, porque era uma fábrica. Tinha um quadro na parede enorme, assim, com todas as produções que tinha que fazer. E aí eu tava na parte da confeitaria. Depois eu fui me mudaram pro departamento de rotulagem. Rotulação, rotulagem, não sei. E aí eu tinha que rotular, tipo, 300 sopas, sabe? É, 200 escondidinho. Tipo, um monte de coisa que tinha na fábrica. E aí era um trabalho onde eu ficava sentado numa cadeira. E aí eu precisava colar infinitos rótulos um atrás do outro, repetidas vezes. E eu já tava lá há 1 hora e era 7 horas da manhã, então era uma coisa assim um pouco desagradável. Porque eu ficava com muito sono, sabe? Que eu queria só cair duro no chão e dormir. Mas enfim, todo esse rolê da fábrica foi doido porque era um horário de eu ia dormir 9h30 da noite, galera.
sabe? Eu acordava muito cedo, eu nem recebia tanto, sabe? Era um trabalho que eu aprendi muita coisa, ele era cheio de prazos e cheio de exigências. Só que na época eu lembro que eu não tava achando ruim, sabe? Eu tava tipo, só bora. Eu acho que esse sentimento esse mindset dos coaches aí, do só bora, eu acho muito válido. Porque, cara, experiência é válido, cara. Experiência é tudo na vida. Pra mim não tem nada mais brabo que uma pessoa experiente, seja lá no que for, sabe? Ainda mais quando a pessoa tem experiência em várias coisas, isso eu acho muito foda. Então eu tava no só bora mesmo. Eu que tava entusiasta de cozinha, que queria trabalhar com essas coisas, eu tô numa fábrica agora, é hora de aprender mesmo, só bora mesmo. Aí, eu lembro que uma vez, porque assim, né, galera, a dona era louca e os funcionários sabiam disso, né? Então os funcionários ficavam bem de boa. Só que às vezes brotava funcionário novo lá que não sabia que ela era louca. Então não sabia lidar com isso, né? Aí eu lembro que uma vez chegou um cara lá, e aí ele chegou todo tirando onda, todo, eu já fiquei, esse aí vai dançar rápido, né? E aí ele tava na parte do. Ele manjava de carne, então ele tava na parte de cortar, porcionar e fazer carne. Aí eu lembro até hoje que a dona falava, ela falava muito alto. Aí eu lembro do cara cortando a carne e conversando assim com o cara do lado, da bancada do lado. Ah, porque não sei isso aqui. E aí ela entrou na cozinha e ela falou: Que tu tá? Que tu tá falando em cima das minhas carnes? Tu tá louco? Tu quer cuspir minha carne inteira? Cadê a porra da máscara? E aí o cara ficou muito chocado, porque eu acho que ele não tava acostumado a ser tratado assim, tipo, em situação nenhuma, sabe? E ela falava muito alto, com um energético Monster na mão. Não é pra ficar falando em cima das minhas carnes, tu vai infectar, tu vai, como é que é? Infectar? Não sei se era infectar ou... Ela usava uma palavra específica. Tu vai sujar tudo, vai ficar cuspindo nas minhas carnes, vai colocar uma máscara agora, não é pra conversar, não sei o que, não sei o que. E aí ele ficou meio puto, sabe? Começou a responder ela. Não gostou, some da minha cozinha, então. Aí ele saiu putaço e ele, tipo, durou 2 dias na fábrica, sabe? E aí todo mundo se olhando, tipo, tu não analisou muito bem o que tu tava fazendo, hein, cara? Tão profissional assim, de trabalhar com carnes, tu tá sem máscara, batendo papo em cima das carnes. Porque assim, galera, fábrica tem todas as regras que tem em restaurante, a fábrica tem 5 vezes mais regras, tipo, tem que ser tudo muito mais tem que ser tudo muito mais rígido, tudo muito mais tenso, porque são coisas que vão ser embaladas, né? São coisas que vão ser congeladas, não é uma coisa que tu faz e a pessoa já come. Então as regras são muito mais tensas. Aí teve essa cena assim engraçada, né, do maluco, que realmente não aguentou o tranco, largou a faquinha e foi embora. E aí era divertido porque o fechamento lá, como é, novamente, né, como essa porra de onda de fábrica, então não é só tu passar um paninho no chão, né? Não é só tu varrer. Tu tinha que fazer uma higienização no bagulho inteiro. Então a galera se agilizava para terminar as coisas até um pouco antes do horário e começava aquela loucura de jogar baldes d'água no chão, passar rodo em tudo, esfregar pano em tudo, passar álcool 70% em tudo. E não e fábrica é proibido. Fábrica, eu não sei se fábrica e restaurante. Eu acho que não sei se é só fábrica, mas tu não pode ter pano, né? Pano é proibido. Pano é o bagulho mais anti-higiênico da história da humanidade, pra você que não sabe. Então tu só pode usar papel. Tu só pode usar papel toalha, aqueles papel de puxar, sabe? Então tudo era álcool e papel. Um pano, tu tá limpando uma sujeira e e deixando o pano ali, né? Aí depois tu vai lá e limpa outra sujeira em cima. Então é um bagulho extremamente anti-higiênico. E aí tinha uma onda da dona nos mandar economizar a porra do papel. Eu me lembro até hoje que uma vez eu tava. Não lembro o que eu tava fazendo. Eu tava porcionando alguma coisa e aí eu tipo, precisava ficar limpando com o papel e o álcool. E aí ela entrou na cozinha. Matheus! Aí eu, oi, por que tu tá desperdiçando tanto papel? Aí eu olhei pro lado, gente. Eu tava com umas 3 folhas de papel amassada. Não é pra amassar a porra do papel. Aí ela pegou o papel, esticou todas as folhas de papel. Dobrou todas as folhas de papel. Com um pedaço de papel eu faço o que tu tá fazendo. Por que que tu tá usando 3? Tu tá usando o triplo de papel que é pra usar. E isso eu achava doido dela, porque por mais que ela tivesse essa dialética
de um, sei lá, num brutamontes, de uma pessoa que realmente não tá nem aí, o que ela falava era real. Porque, tipo assim, ela era dona da fábrica. E ela não era só uma patricinha com grana que resolveu montar uma fábrica. Ela era, eu não sei se ela tinha doutorado ou pós-doutorado, justamente nessas paradas de vigilância sanitária, de cuidados com regras de cozinha e tudo mais. Então, tipo, ela era a própria juíza do próprio negócio porque ela só tinha estudado aquilo, sabe? Era doutora em nutrição, formada em gastronomia, manjava pra caralho desses bagulho de vigilância. Então, tipo assim, por mais que ela fosse uma escrota do jeito que ela falava, tudo que ela falava era verdade, cara. Tudo que ela falava era irrefutável, era inquestionável, porque ela sabia exatamente do que ela estava falando. Tudo dentro daquela fábrica ela já tinha feito 400 vezes, sozinha. Então, realmente, ela era muito braba, isso eu não tenho como negar. Só que poucas pessoas entendem isso, né? Inclusive, eu acho que isso pode ser o grande abismo entre um bom funcionário e um péssimo funcionário, que é o senso de hierarquia, né? O senso de baixar a cabeça e aceitar, porque se tu não manja do que tu tá fazendo e tu tem uma pessoa pra te guiar, tu só abaixa a cabeça e aceita, cara. Aí tu vai me desculpar porque a hierarquia é um bagulho muito básico em cozinha. Cozinha é um lugar extremamente militarizado em relação a isso. Os restaurantes mais fodas do mundo são extremamente militarizados, são extremamente disciplinados e rígidos. E muita gente não sabe disso, né? Muita gente acha que cozinha é festa e comida e petisco. E não é muito bem assim, né? As coisas têm que funcionar exatamente, né, de um jeito e tem que funcionar exatamente desse jeito para sempre. Tem o famoso, eu não me lembro agora se foi ele, eu acredito que sim. O famoso Paul Bocuse, que foi um dos monstros deuses da gastronomia, que morreu recentemente, inclusive. Ele era absolutamente monstro porque o restaurante dele servia o mesmo cardápio, com os mesmos pratos, e eles tinham o mesmo sabor, sei lá, por 50 anos. O cara era muito brabo. Então são coisas muito rígidas, né? As coisas têm que ser feitas exatamente do mesmo jeito. Porque não é um programa de computador que está fazendo as coisas, né? Não é uma rede social, não, é uma pessoa, ou melhor, uma equipe, né? Lidando com comida. E comida é um bagulho muito sério, né? Então, para mim, todo esse choque dessa nova vivência de trabalho, para mim foi sensacional. Eu realmente foi muito enriquecedor para mim. Eu consegui me direcionar muito mais na vida do que eu quero fazer. E como eu já falei em outros podcasts, eu juro por Deus, gente, eu não falo como meme, mas todo mundo devia trabalhar pelo menos uns 2 meses num salão do restaurante ou numa cozinha. Na moral, vocês não têm noção do tanto que é enriquecedor. Tipo assim, tu é proibido de ser tímido, tu é proibido de ter ansiedade social. Tu é proibido, cara. Não existe isso. Tu vai quebrar tuas questões, porque tu é obrigado, saca? Então, pra mim, hoje em dia, é muito mais fácil de eu chegar num estranho, uma pessoa estranha, e falar, oi, tudo bom, meu nome é Matheus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sabe, tipo, tu ter essa... Que pra mim era muito difícil, né? Esse primeiro contato com pessoas que eu não conheço, hoje em dia é muito fácil, porque, cara, quando tu trabalha de garçom, tu faz isso copiosamente, todos os dias, um atrás do outro. Tu vai quebrando esse gelo eventualmente. Uma hora tu percebe que já não existe mais peso algum nessa interação social, porque tu já fez ela infinitas vezes no trabalho. E, bom, eu já tenho a impressão de que eu perdi toda a linha de raciocínio. Eu tava falando sobre as pérolas da cozinha, né? E aí eu falei que eu trabalhei na fábrica. Bom, depois que eu saí da fábrica, fui trabalhar num buffet, e aí esse buffet foi o que testou as minhas skills, as minhas habilidades, porque era um buffet muito grande. Era um buffet que tinha, sei lá, 45 opções de coisa. Tinha 290, 300 almoços por dia. E no salão tinha eu e a minha colega. Tipo assim, só tinha a gente. E aí a gente revezava, né? Um ficava na balança, falando com os clientes, e o outro ficava no salão recolhendo prato e talher, essas coisas. Só que assim, galera, vocês não têm noção da loucura que é tu falar 285. Bom dia, tudo bom com o senhor ou com a senhora? Aceita um suco? Ah, deu tanto. Muito obrigado, bom almoço. Aí tu repete isso 300 vezes todos os dias.
E, tipo assim, formavam duas filas enormes, uma em cada lado do buffet, de infinitas pessoas. E aí eu tinha que atender um lado, eu atendi o outro, atendi um lado, eu atendi o outro. Aí atrás de mim apareciam duas pessoas e falavam, oi, eu quero um suco. Ah, onde é que pega aquilo lá? E então eu tinha que atender simultaneamente três pessoas. Pode parecer desesperador? Pode. Mas, não se esqueça, eu estava no meu mindset do só bora, né? Então, só bora mesmo. Fui lidando com aquilo, né? E eventualmente aquilo se tornou quase que rotina. Pra mim já não era um desafio olhar aquela fila enorme de pessoas. Eu já olhava e falava, velho, eu vou atender cada um de vocês e todo mundo vai almoçar. E é isso aí, o pai é brabo, joga aqui que eu mato no peito. Ótimo, saca? Muito bom. Pra mim foi realmente muito bom. Por mais que o salário fosse um lixo e fosse extremamente longe da minha casa, foi um bagulho que me. Porque assim, galera, quando tu trabalha em algum lugar, aqui eu vou falar da minha experiência de cozinha, né, em restaurante, que daí eu tenho o mínimo de curiosidade pra procurar essas coisas. Se tu trabalha num restaurante à la carte, ou num restaurante buffet, ou sei lá, no escambau que seja, ao invés de tu fazer única e exclusivamente só a tua função, é muito interessante que tu tenha curiosidade para outras coisas, tipo, quando eu trabalhei no restaurante à la carte, eu fiquei muito ligado em como mexer no sistema. Eu aprendi a abrir e fechar a caixa. Eu tive uma leve noção de custos, sabe? Em vez de eu só trabalhar como garçom, eu abri um pouquinho mais a minha curiosidade para coisas que um gerente saberia, sabe? Ou para coisas que o dono saberia. Quando eu fui trabalhar no buffet, é a mesma coisa. Entender como é que funciona o sistema do buffet, entender como funciona a estrutura do buffet, né? Tipo, como que funciona, tipo, dentro da cozinha. É completamente diferente de um restaurante à la carte. Como que funciona a equipe, o que que é mais importante, sabe? Tu ampliar um pouquinho a tua. Tu não ser muito chimpanzé, sabe? Tu entender um pouco mais do que tu tá fazendo. E aí, na fábrica também, mesma coisa, outro rolê, outra parada. E tipo assim, todos esses conhecimentos que eu fui agregando ao longo dessa minha vida profissional foi o que me direcionou para saber com o que eu quero trabalhar, né? Com o negócio que eu quero ter e enfim, tipo, eu não sei se eu tenho necessariamente toda a habilidade hoje em dia para ser um gerente, por exemplo. Eu poderia tentar, eu acho, mas eu não tenho certeza se eu realmente ainda, né, tenho todo esse conhecimento. Mas, tendo em vista alguns gerentes que eu trabalhei, que eram pessoas extremamente incompetentes, eu acho que eu conseguiria bem de boa. E novamente eu perdi o raciocínio aqui. Eu não sei, eu fico incomodado de achar que eu já falei tudo isso. Achar não, né? Eu tenho certeza que eu já falei sobre tudo isso. Mas eu acho que eu tô dando uma outra visão pra uma parada que eu já falei, né? Eu acho que é isso acho que é isso que importa. Mas enfim, eu saí desse buffet e fui trabalhar no lugar que eu tô trabalhando hoje, né? Em julho vai fazer 2 anos. E foi uma loucura, assim, porque eu saí de um lugar onde eu atendia 300 almoços para um lugar com um movimento muito baixo, né? Eu já tô até mal acostumado com isso, sinto até falta da correria. Porque não adianta, cara. Garçom e cozinheiro é tudo masoquista. É tudo uma galera que gosta da correria, é tudo uma galera que gosta da loucura, gosta da pressão, que, tipo assim, fala mal, mas gosta, sabe? Eu lembro que na fábrica que eu trabalhava tinha um colega nosso, que ele era o cara brabo das facas, ele que fazia os sucos, porque ele conseguia tirar toda a casca de um limão em 2 segundos. Eu vi ele fazendo aquilo, mas eu não conseguia acreditar que era possível. As mãos dele pareciam um torno hidráulico, assim, um torno de industrial, assim, tipo, vup, vup, sumiu toda a casca do limão. E por ele ser brabo, né, e trabalhar igual uma fábrica, porque eu acho que ele trabalhava, assim, a velocidade que ele fazia as coisas, ele trabalhava por 3 pessoas facilmente. E ele falava que gostava da loucura. É, uma coisa que eu acho muito doida, que pra mim parece até, não sei, parece que um enredo meio de anime, assim, uma coisa meio dramática, que é toda a carreira dessa galera da cozinha, né? Eu acho a da galera da cozinha muito mais interessante que a galera do salão, né? Porque querendo ou não, o garçom só entrega prato, né? O cozinheiro é o que faz, então é outra história. E aí foi muito doido, porque ele me contou a história dele. Eu não sei se um dia ele vai ouvir esse podcast, não sei, né? Mas é isso aí. Ele tava me contando, porque eu perguntei pra ele, falei, cara, como é que tu consegue fazer isso?
Quem que te treinou? Porque tem muito disso, sabe? Essa mesma temática japonesa de anime tem na cozinha. E aí ele me contou, ele falou que ele é filho de cozinheiro, o pai dele, falou que o pai dele não consegue fechar as mãos completamente, porque as mãos dele estão completamente calejadas de tanto trabalhar em cozinha, calcificou tudo. Ele foi criado por um cozinheiro, né? O pai dele acho que tem 30 anos de cozinha, sei lá, o cara é muito brabo. E aí cresceu já nessa coisa meio restaurante, cozinha e tal. Aí ele falou que foi trabalhar num sushi bar e o chefe dele era um japonês muito durão, assim, tipo, muito escrotão, sabe? E muito exigente. E ele, esperto que era, né? Não se deixou levar pelo fato do cara ser um escroto e resolveu abrir a cabeça e aprender com esse maluco. E esse maluco era o mestre das facas. Então, ele aprendeu como se cuida de uma faca, como se afia uma faca, como escolhe uma faca. Técnicas de corte para peixe, técnicas de corte para legumes, técnicas de corte para o escambau que seja. Tudo isso ele aprendeu com o japonês. Saiu de lá, do restaurante do japonês, já com, né, com as habilidades braba dele. E tipo assim, vocês não têm noção do diferencial que é. Aquela fábrica sem ele teria que contratar duas pessoas no mínimo para poder fazer o trabalho que ele fazia. Porque ele fazia com uma maestria absurda, numa velocidade absurda. Não era algo facilmente substituível, sabe? Ou então, sei lá, o meu chefe do buffet, que ele falava que ele tinha trabalhado com um chefe, que ele era alemão, falou que ele tinha 2,10 m, ele não cabia direito na cozinha, ele era enorme de gordo, e ele só falava as coisas uma vez. Ele falou que um dia ele chegou com uma bacia enorme de camarão, colocou a bacia do lado do meu chefe, falou, descasca. Aí o meu chefe olhou pra ele e falou, eu não sei descascar. Aí ele pegou um camarão, pegou a faca e falou, é assim que descasca. Aí ele pegou e mostrou, corta aqui, puxa aqui, estica aqui. Entendeu? Aí o meu chefe, sim. Aí ele, mas tu entendeu mesmo? Porque eu não vou repetir. Então, se tu não entendeu, eu preciso que tu me fale, que daí eu te repito aqui como é que faz. Aí tu vai conseguir fazer e a gente vai andar pra frente. Aí ele, tá, eu só não entendi direito isso aqui. Ele, eu só peço que tu não minta pra mim. Eu preciso que tu me diga se tu entendeu ou se tu não entendeu, porque eu não gosto de repetir as coisas. Tipo, doidão na cabeça, assim, sabe? E aí meu chefe falou, cara, ele era um cara extremamente escroto, assim, tipo, às vezes eu queria matar ele. Mas ele foi o meu mestre, ele foi o cara que me ensinou tudo que eu sei. Então, tipo, toda essa narrativa eu acho lindíssima, sabe? Porque é uma coisa levemente militarizada, é uma coisa que envolve disciplina, é uma coisa que envolve noção de hierarquia, é uma coisa que envolve ignorar o fato de que a pessoa pode ser escrota e focar no fato de que ela pode me ensinar muito. Isso eu acho muito doido. Isso realmente é uma parada que eu acho muito foda. Eu não passei por isso necessariamente, né? Essa minha chefe da fábrica, ela só era meio que dona, assim, tipo, eu tinha mais contato com as pessoas do departamento ali que eu tava, né? Gente, agora me esqueci o bagulho, a pessoa não trabalha em cozinha mais, esquece. Tipo, da confeitaria, mas eu esqueci agora o termo do. Caralho, que ódio. Porque não é bancada e não é departamento. Enfim, vocês entenderam, né? Foi uma coisa que eu não cheguei a passar necessariamente, mas apesar de eu ter aprendido muito com esse meu chefe do buffet, porque ele era um cara muito foda, né? Ele teve essa noção de que as pessoas foram escrotas com ele, né? Esse chefe foi escroto com ele e ele aprendeu muita coisa, mas ele não precisaria ser necessariamente escroto com os funcionários dele, né? Quando ele fosse trabalhar futuramente. E realmente não era, ele era um cara muito massa. Inclusive, o que eu achava doido dele é porque ele conseguia manter o lado chefe gente boa e ele conseguia manter o lado chefe rígido. Então, às vezes ele chegava na cozinha e fazia uma piada e às vezes ele chegava na cozinha e dava um grito. Só que, tipo, ninguém se ofendia pelo grito dele, sabe? Ninguém se ficava se doendo por causa disso. Era um grito necessário para coisas que precisavam ser feitas, sabe? Enfim, uma pequena reflexão aqui sobre hierarquia na cozinha, que eu acho uma coisa muito doida. Olha, galera, eu vou falar pra vocês que, por mais que eu não que eu tenha uma dificuldade absurda pra reconhecer as minhas conquistas, né, as minhas habilidades, as minhas coisas, eu tô ficando consideravelmente satisfeito com os últimos podcasts, porque antes eu separava, sei lá, 8, 9 temas pra ficar falando com vocês.
E hoje em dia eu separo um ou dois, sabe? E às vezes eu nem falo deles. Tipo, pra esse podcast aqui que eu tô falando que é 47 minutos, eu tinha separado dois temas e eu só falei de um. Os meus temas eram Pérolas na Cozinha, começar o podcast com Tchutchuca Treme, foi o que eu fiz. E o outro tema, que eu provavelmente não vou falar. Ah, não vou falar nem qual que é, né? Senão vocês vão ficar tudo me enchendo o saco depois. Mas a questão é essa. Eu. Sabe, tá fluindo, tá saindo, tá rolando. Eu não gosto quando fica tudo travado e aí eu preciso selecionar os temas pra poder criar aquela linha de raciocínio fluida ali e tal. Tá rolando, o que importa é que tá rolando. E, sei lá, eu não ensaiei dessa vez, né, que eu ia terminar o podcast. Tipo, ah, galera, vamos preparar aí. Ah, antes que eu me esqueça, né? Se tu gostou desse podcast ou odiou esse podcast, me manda um e-mail. Chama falavegeta@gmail.com. Vegeta escreve Vegeta. Ou no Curious Cat, que também é Fala Vegeta. Manda uma perguntinha lá. Porque eu acredito que daqui, sem ser no próximo no outro, já vai ser um episódio só de respostas. Belê? Falou? Então belê. Então falou, né?